Bom, boa tarde a todos. Em respeito aos 140 pessoas que entraram no horário, né? Vamos dar início a mais um evento do Instituto. Primeiro, agradecendo a participação de todos, principalmente, inicialmente ao Comitê Tributário Empresarial do Instituto, que se empenhou de forma ímpar, mesmo no momento de mudança em nosso contexto cotidiano de vida, para propiciar um evento de altíssimo nível. Agradecer também aos patrocinadores de gestão, sem eles seria impossível podermos estar trabalhando com a tranquilidade que trabalhamos hoje, né? A Gaia Silva e Gaede e também a PwC. Iremos fazer rapidamente uma apresentação do vídeo da PwC. Por favor, Gil. Para a PwC, transformar é como respirar. Não paramos nunca de nos conectar com o novo, porque ser digital de verdade é acompanhar as mudanças na sociedade. E nós queremos ir mais longe, porque temos o melhor motivo para isso, nossas pessoas. Por elas, entendemos que mudar, colaborar, incluir é fundamental para construir confiança e fazer a diferença. Quando você pensar em experiência digital, com um ambiente colaborativo e centrado nas relações, nós estaremos aqui. Bom, rapidamente, estamos vivendo um momento extremamente diferente. Conversávamos um pouquinho antes com o Flávio, com o Augusto, com o Márcio, com o Ricardo, com o Adler, e agradeço a participação de cada um de vocês. Quem entrou na sala faz uns 15, 20 minutos, teve a oportunidade também de escutar um pouquinho das experiências nossas que estamos vivenciando nesse momento. É um momento delicado, um momento de reflexão, um momento de incerteza, mas também, com certeza absoluta, um momento de aprendizado, né? Muita coisa boa conseguiremos colher no futuro, não tenho dúvida nenhuma, né? Mas também muitos desafios no tempo presente estão se concretizando e teremos que ter muito fôlego, muito ânimo para poder enfrentar isso. E o Instituto se propõe a isso, o Instituto se propõe a podermos compartilhar experiências, vivências, para poder enfrentar da melhor forma possível os desafios que estão se nos colocando pela frente, né? E aí estamos reinventando, temos toda uma agenda na sequência que te vai mostrar de eventos que vão acontecer nesse novo formato. Mas não posso deixar de agradecer a Varil. Eu sei que Natan também está aqui conosco, Marcelo, acho que está participando. Natan era para ter tido um primeiro evento com a Varil, logo no início da crise. Os palestrantes estavam vindo para Curitiba quando começamos com aquela dúvida se seria pertinente ou não reunir um grupo de pessoas em um auditório de forma física, né? Natan, até o último momento, tentou gestionar todo esse processo e entendemos, já à tarde, um pouquinho antes de iniciar, que não era pertinente, né? Protegendo as pessoas, tomando uma atitude muito mais conservadora, que até agora tem se mostrado muito positiva. Mas, Marcelo, Natan, muito obrigado pelo apoio de vocês nesse evento de hoje. Obrigado a você, Cláudio. Gil? Bom, falando um pouquinho dos próximos eventos, já temos toda uma agenda. O Conselho Diretor se empenhou, através principalmente do vice-presidente técnico, Ronaldo Amorim, para conversar com todos os coordenadores dos comitês e podemos já ter uma agenda para apresentar para vocês, com eventos até junho. Então, quem quiser aí já tomar nota, né, sempre das 18h30 às 20 horas, trazendo temas extremamente pertinentes ao momento que nós estamos vivendo, né? Então, estaremos comunicando em tempo hábil, mas o Instituto não quer deixar de estar presente com seus associados, com o mercado, trazendo temas atuais e de extrema relevância no momento. Também temos um projeto vencedor, falo que é o curso de formação de CFOs, né? Tivemos uma procura muito interessante, uma parceria com o Positivo, na busca da formação, não somente acadêmica, de um futuro CFO, mas trazendo muitas das demandas que o mercado exige, as competências adicionais, aquilo que um executivo de finanças tem que para se tornar um CFO.
Entendemos que pelo formato do curso tem que ser presencial. Fizemos uma pequena pesquisa com quem estava interessado. Então, estamos tentando postergar para junho o início do curso. Entendemos que há uma probabilidade, não falaria alta, mas extremamente positiva, que a partir de início de junho tenhamos uma outra perspectiva de atuação. De qualquer forma, fica aqui o convite e a apresentação para quem tiver interesse, já fazer contato, então logo tenhamos condições, estaremos lançando uma nova turma de formação desse curso de CFOs. Bom, o evento de hoje, a Adler fará as apresentações dos palestrantes, fica aqui explícito o meu muito obrigado a cada um de vocês pelo tempo, pelo preparo, pela disponibilidade de estar compartilhando um pouquinho dentro de um mundo que ficou muito mais atarefado. A gente conversou um pouquinho antes, estamos trabalhando muito mais para ganhar muito menos, mas parte do ofício nesse momento. Obrigado pela participação de todos vocês, obrigado Adler, ao Comitê Tributário e Empresarial do Instituto, e um bom evento para todos. Muito obrigado, Cláudio. Uma boa noite a todos. Cláudio, primeiramente gostaria de, em nome de todos, agradecer você, como representante do Santa Cruz, aos heróis de saúde que tanto têm trabalhado nesses dias e têm aí dedicado suas vidas a todos nós. Então, deixar aqui os nossos agradecimentos. Agradecer a todos os presentes. Tivemos aí próximo de 400 inscritos para o nosso evento. Então, em nome do Comitê Tributário e Empresarial do IBEF, gostaríamos de agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês. Sabemos como estamos em dias extremamente turbulentos, então, estar com vocês nesse momento muito nos honra, muito nos prestigia. Gostaria também de agradecer a todos os palestrantes, os debatedores de hoje à noite. Fazer uma rápida apresentação aqui dos quatro. Primeiramente, o Augusto Flores de Flores. Ele é vice-presidente da América do Sul, do Grupo Volvo, e também membro do nosso Comitê Tributário e Empresarial do IBEF. Ao Ricardo Guimarães, o Head de Tax América Latina da Electrolux. Flávio Augusto Dumont Prado, sócio do escritório Gaia Silva Gaia de Associados. E Marcelo Bromberg, sócio do escritório Bardel Advogados Associados também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que o debate de hoje à noite será muito rico com as colocações e as considerações de todos vocês. Bom, rapidamente, sabemos que a área financeira, a área tributária, em momentos de crise, mais do que nunca, ganha uma importância, uma relevância, porque, além de estarmos vivendo uma crise, uma pandemia global, isso desencadeou também uma crise global, econômica global, e, claro, refletindo no Brasil aí aproximadamente um mês. E tudo isso com impactos muito relevantes nas empresas, especialmente no fluxo de caixa das empresas. Então, a área tributária, a gestão tributária das empresas ganha uma relevância, talvez como nunca teve, porque isso tem, claro, diretamente o impacto no caixa. Então, a ideia de hoje à noite é a gente debater um pouquinho o que as empresas têm feito na figura dos executivos de hoje à noite aqui, quais medidas têm afetado as empresas, o que as empresas têm feito para tentar navegar nesse oceano turbulento que estamos vivendo, mas que, como em toda crise, oportunidades são geradas, a criatividade aflora. Então, é um momento também de muitas oportunidades que as empresas podem aproveitar. Rapidamente, só para explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica desse nosso debate. Os quatro palestrantes farão seus comentários iniciais, e depois a gente vai abrir a debate com algumas perguntas. Desde já, peço a
a todos os participantes que já, na medida em que os debatedores estejam fazendo seus comentários, já podem perguntar. Tem o nosso chat, né, aberto a perguntas, e a gente vai tentar, ao máximo do possível, colocar todas as perguntas para que todos nós tenhamos tempo também de contribuir com esse debate tão importante para todos nós. Então, sem maiores delongas, Augusto, gostaria de já passar a palavra para você, para que você inicie com o seu debate. Muito obrigado, Adler. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao IBEF pelo convite, que muito me honra. Agradecer aí aos participantes, aos colegas de painel, aos demais participantes, Flávio, Blumberg, Guimarães, o Adler. Isso aqui está praticamente uma conversa entre amigos, pessoas com as quais eu convivo na luta diária e profissional. Eu dividi, Adler, essa questão assim do que se faz nesse momento em 6 grandes pilares. E como não poderia deixar de ser, o primeiro pilar é gente. Como é que faz gestão de pessoas, gestão de time? Como é que se mantém o entusiasmo das pessoas, o otimismo, o senso de pertencimento de uma forma remota, né? Então, a gente está aprendendo com isso. Se você me perguntar se eu estou fazendo da forma certa, da forma errada, a minha resposta é não sei. Eu espero que sim. Eu tenho feito isso com muita dedicação, com muito carinho, com muita atenção às pessoas. A gente entrou nessa crise aí, que é uma crise com 2 steps aí de saúde, e a consequência disso, um step muito forte de econômico. Então, a gente entrou nisso com as pessoas e a gente quer, no final do túnel, sair dessa crise com as pessoas. Então, desafio diário, reuniões diárias com o time, ao final do dia, a gente troca informação, eu atualizo, a gente tem muitas informações do global, e é uma crise que está sendo cascateada globalmente. Então, lógico, o Brasil está num step diferente da Europa, onde está o nosso controlador, mas a gente tem ações aqui do Brasil, né? Eu vou falar um pouquinho mais delas. A ideia tem sido essa, quer dizer, falar diariamente com o time, todo final do dia, ouvir bastante as pessoas, ter a preocupação com as pessoas, a preocupação com as famílias, né? E da mesma forma como não poderia ser feito com os stakeholders, nossos clientes, nossos fornecedores, enfim, para manter realmente as pessoas animadas para esse new normal. A gente vai falar um pouco sobre isso, manter as pessoas animadas e com otimismo e com esse senso de time que é fundamental para nos levar adiante. Eu tenho certeza que o Guimarães, da parte da Electrolux, tem algumas considerações também nesse aspecto de gente, e eu passo aí de imediato a palavra para ele também. Obrigado, Augusto. Sim, primeiramente queria também reforçar os agradecimentos aí ao IBEF e todo esse time maravilhoso que está conosco aqui agora para fazer dessa noite aqui algo bem interessante, um debate bem prático da gestão tributária na crise, né? Bom, Augusto e demais colegas, de fato, na Electrolux, o pilar que mais nos preocupou no primeiro momento, muito embora vamos falar um pouco daquilo que os desafios de caixa. Cash is King é a nova expressão aí, o Augusto tem compartilhado isso comigo, mas nós na Electrolux olhamos no primeiro momento muito para as pessoas, né? Como fazer desse processo todo de entrada em home office algo, ao mesmo tempo, cuidar do trabalho, mas que seja algo também ligado à pessoa, né? O comprometimento nosso com os nossos colaboradores. E, sem dúvida, foi muito desafiador, né? A empatia foi algo que se destacou, né? Eu busquei muito me colocar no lugar dos profissionais da Electrolux, mais precisamente do departamento tributário, e aí foram sendo tomadas algumas decisões, né? Decisões estas muito ligadas ao comitê que nós instauramos dentro da Electrolux, mas decisões muito pontuais de entrar em home office, trazer conectividade a essas pessoas, né? Entender como elas vão continuar sendo produtivas
imediatamente nos reunimos, o time de liderança de techs, a quem eu devo muito nesse momento, demais, e definimos algumas formas de agir diferentes, né? Reaprendendo a trabalhar. E uma das coisas foi, pessoal, nós temos que interagir muito mais com o nosso time, mesmo de maneira virtual. Então, temos estabelecido reuniões diárias pela manhã e pela tarde para saber como foi produtivo, não foi, o que deu na trave, o que acabou esbarrando por questões de TI, sistema, suporte, e percebendo também que todos estão bastante comovidos e se doando, né? Se doando, se entregando, trabalhando além da expectativa, né? Vamos falar um pouco sobre produtividade aqui, eu já antecipo que estamos indo muito bem, porque tem o quesito também aí de solidariedade que está pegando bem no profissionalismo. Então, esse aspecto, gente, foi algo fundamental para nós e estamos saindo muito bem. Augusto, passo para você para falar um pouquinho mais aí das frentes da Volvo que você tem comentado. Tem 2 pilares, Guimarães, que a gente tem percebido desde o início. Um deles eu chamei de sanidade, né? A gente sentiu muito no início de tudo isso a quantidade de medidas provisórias que saíam, ou comunicados do governo, e que a gente ia para os jornais e a lei não estava lá, não tinha sido ainda sancionada, não tinha sido aprovada, enfim. E a gente já sendo questionado pelos controladores na Europa, poxa, e isso aqui como é que funciona? E a gente não tinha detalhes disso. Então, nesse momento foi muito importante manter, o que eu chamo de níveis de sanidade, a gente poder manter a ansiedade em níveis aceitáveis frente a essas constantes alterações. É lógico que tem medidas provisórias com impacto direto no nosso negócio, outras nem tanto, outras zero impacto, né? Exemplo aqui, a própria desoneração dos impostos na importação de EPIs, equipamentos médicos, mas, enfim, tantas outras com impacto, sejam eles tributários e trabalhistas, sem deixar de se preocupar com o terceiro pilar, que é o compliance. Quer dizer, todas as legislações urgentes saindo com bastante impacto, mas a gente tendo que fazer o que precisa ser feito, né? Então, tem fechamento, tem reporting, tem pagamento, tem cálculo de impostos, tem obrigações acessórias, muitas coisas sendo postergadas, outras nem tanto, e a gente tem que conviver com esse cenário. Passamos pelo fechamento de março, fechamento de primeiro quarto, com muito sucesso, as pessoas trabalhando, as pessoas animadas, com algumas dificuldades que você chegou a citar aí de TI, de conectividade, mas passamos por tudo isso. Muito importante o locus de controle interno das pessoas, as pessoas com protagonismo, querendo fazer apesar de todas as dificuldades. Isso é super importante, a gente valoriza demais isso. Então, esses outros 2 pilares aqui, sanidade, né, e compliance, muito no dia a dia. Compliance negociável. A gente opera no país, a gente está com essa dificuldade, mas a gente precisa entregar as obrigações, a gente precisa calcular os impostos, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Eu queria te ouvir um pouquinho, Guimarães, como é que tem sido isso para ti na linha branca, né? Sim, sim. Augusto, e eu classifico, eu trago um adjetivo para essa ansiedade, sanidade aí, que eu acho que a gente passou no começo, principalmente por muitos excessos, né? Nós fomos alvejados de informações, a nossa casa matriz foi alvejada de informação, e esses excessos, eles acabaram, num primeiro momento, nos prejudicando, né? Claro, na melhor das intenções, nós começamos a ser muito questionados. E, claro, quando se fala de área tributária e quando se fala de Brasil, né, somos alvejados realmente por questionamentos. Então, no primeiro momento, a minha relação foi de bastante tranquilidade com relação aos nossos próximos passos, né, explicando que nós temos foco aqui, e o foco está relacionado principalmente ao Caixa, às medidas governamentais, mas que as medidas governamentais anunciadas no primeiro momento tiveram um gap até serem implementadas. E muito diferente do gap, ou daquilo que aconteceu
na Suécia, por exemplo, onde fica a nossa casa matriz, que imediatamente, por uma questão de cultura, uma questão de diferença de país mesmo, imediatamente foram implementadas as medidas e entraram em vigor. No Brasil nós tivemos um delay, né? Um delay que a gente respeitou, com certeza, e isso gerou uma ansiedade enorme, né? Então, o fluxo de informação, não somente com o grupo Electrolux, mas também interno, né? Como nós nos comovemos muito com essa situação, e independente da área, todo mundo queria saber um pouco da área tributária. Aquele velho ditado, de tributarista e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, o que era aquele tal do FGTS que iria ser suspenso, o que é moratória nesse momento. Então, nós passamos por um momento de excessos que nos levou a quase que a perder o foco, mas nós rapidamente nos organizamos. Isso foi algo importante, e essa organização foi basicamente olhar para a minha equipe de gestores e, por consequentemente, toda a nossa equipe falar, se nós fazíamos isso, nós vamos ter que fazer outra coisa agora. Nós temos que partir para focos, né? Vamos consertar o básico, vamos ajustar o básico aqui. E aí nós nos reagrupamos, nós utilizamos muito a parte de liderança deles para delegar bastante, né? E dar novas responsabilidades muito mais focada nas ansiedades que estavam vindo. E isso foi muito interessante, Augusto, pessoal, porque teve uma rápida adaptação, né? E eu digo para vocês, a minha opinião, e puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, né? O profissional da área tributária, ele tem na sua essência a adaptabilidade e o dinamismo, né? Nós estamos principalmente no Brasil, né? A área tributária com mais de 50 alterações de legislação diárias, né? Nós precisamos nos adaptar o tempo todo. E a gente conseguiu, num rápido intervalo de tempo, se adaptar, ajustar a ansiedade e, como você bem comentou, focar no compliance também. Nós não podíamos esquecer, e como uma empresa com responsabilidade, como é a Electrolux, e tenho certeza como a empresa nórdica, que é a Volvo também, nós olhamos muito para o nosso compliance tributário. E esse foi um desafio enorme, porque no primeiro momento, nós sabíamos que as medidas para reduzir os custos da empresa e se adequar, né, às novas frentes de caixa, de liquidez, iriam vir. E isso significaria redução do número de pessoas trabalhando naquele momento. Então, nós tivemos que nos adaptar também, fazer uma varredura completa. Agradecimento para o meu time de Legal Tax, que fez uma varredura completa de todas as obrigações acessórias que saíram do radar, que foram postergadas, para saber o que era essencial. No primeiro momento, eu achei que não precisaríamos. Não, vamos entregar tudo no prazo certo. Isso é compliance. No segundo momento, nós precisamos nos adaptar. Fazer o essencial, porque nós estamos com uma carga de trabalho um pouco diferente. Uma força de trabalho um pouquinho menor. Então, foi isso que nós convivenciamos aqui. Estamos passando de uma maneira muito boa. Novamente, a adaptação, está fazendo a diferença aqui para nós, viu, Augusto? E, claro, né, tem a questão do caixa. E aí nós passamos pelo viés pessoa, pelo viés adaptação, reorganização, foco no compliance, mas o caixa. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês como que isso está acontecendo, como que você está gerenciando isso do ponto de vista tributário dentro da Volvo. É interessante, a gente passou pelos 3 segmentos ali, sanidade, depois compliance. Sim, cash is the king, é a frase, né? É crise, seja ela qual for, crise se atravessa com caixa, né? Não adianta você ter um bom resultado e ter um grande investimento de CAPEX, não estar controlando bem as despesas operacionais, tem aquele velho jargão, né? Custo é como unha, a gente tem que estar cortando a todo momento, e nesse momento o caixa acaba vetorizando as iniciativas. A gente sabe como a área tributária, tendo o compliance dominado, tendo o compliance feito, como ela é orientada para gerir caixa, para gerar caixa para
as empresas, a gente tem esse potencial com créditos, com reduções, com incentivos, e com a gente não está sendo diferente. Então, a todo momento, revisitando questões importantes da legislação, para que a gente possa gerar um resultado positivo para a empresa, né? E aí a gente puxa uma situação que é o chamado new normal, né? Porque a grande pergunta que se fazia quando começou tudo isso, ali por meados de 20 e poucos de março, era, bom, quando voltaremos ao normal? Mas antes dessa pergunta, tem uma outra reflexão que é: que normal é esse? Que normal será esse? Né? Esse será o new normal. E a gente tem observado aí as empresas, nós teremos uma recessão, então empresas fazer mais com menos, com toda certeza. Esse vai ser um grande desafio, já está sendo um grande desafio. A gente vai ter queda em consumo, novos hábitos. Falamos agora há pouco sobre o comércio eletrônico. O mercado de capitais tem precificado bem isso, né, na Bolsa de Valores. Aquelas empresas mais adaptadas à questão do comércio eletrônico, elas estão se saindo um pouco melhor. O home office, né, a gente estava falando agora há pouco de CAPEX, de OPEX. Com toda certeza, empresas que têm grandes lajes corporativas estão revisitando seus custos para avaliar se não tem oportunidade realmente para ter menos pessoas nos escritórios e algumas pessoas realmente no home office, quantas vezes por semana, quais áreas que são mais afeitas a essa situação de home office, tudo isso está sendo rediscutido. E com isso eu comento aqui, né, esse quarto e quinto pilar, que é o Cash is the King, você comentou no início, e o New Normal. Aí eu devolvo a bola para você, Guimarães, para ouvir um pouco da tua experiência aí na própria Electrolux. Certo. A questão de caixa, realmente, ela passou a ser a prioridade, né? E nós, como área financeira, somos o motorista deste importante pilar e essa importante prioridade nossa agora em épocas de crise, né? Então, como o bom motorista, a gente quer assumir o mais rápido o volante e traçar o caminho que vai direto para onde a gente quer chegar, que é o sucesso, é a manutenção dos nossos negócios. E dentro da área tributária não foi diferente. A primeira proposta que eu trouxe foi de nós remodelarmos nosso forecast, nossas projeções de saída de caixa e entrada de caixa tributária. Então, por conta de uma necessidade de rápidos cenários e rápidos também valores de caixa, entrada e saída, a proposta foi: vamos criar um modelo para que se adapte rapidamente a níveis de net sales, a níveis de compra, e nos dê uma resposta, obviamente não acertando a mosca, mas nos dê uma resposta razoavelmente ligada àquilo que a gente tem de expectativa de entrada e saída de caixa da área tributária. E com isso a gente pôde colocar à disposição dos profissionais, do meu colega de trabalho, head da área de tesouraria e controladoria, essa modelagem para que a gente rapidamente também desse respostas à Suécia, à casa matriz, para a gente tomar boas decisões. Claro, com base em cenários, inúmeros cenários, e ainda não sabemos qual que é o certo, mas a gente está diariamente, talvez de hora em hora, alterando ele e vendo como que se comporta o caixa, né? E aí, a área tributária, ela é um dos maiores consumidores de caixa. Eu diria que numa indústria, matéria-prima, recursos humanos e tributos. Talvez não nessa ordem, não necessariamente nessa ordem, mas sim, a área tributária tem um papel fundamental. Obviamente, olhando num aspecto um pouco mais rápido para as medidas governamentais, elas sim têm que ser analisadas, elas foram analisadas pela Electrolux, têm sido analisadas pela Electrolux, mas depois partindo já para uma análise mais interna, né? Revisitar alguns assuntos, olhar para dentro daquilo que nós tínhamos de projetos e trazer novas prioridades, né? Tirar algumas da frente, chamar áreas de apoio, áreas de negócio, TI, e estabelecer o nosso novo catálogo de prioridades, que visa a proteção do caixa da companhia.
Passamos por algumas questões de medidas judiciais na tentativa de trazer também alguma postergação de tributos e realmente sentimos que a contribuição da área tributária está sendo, né? E ainda se aguarda mais, não dá para a gente amolecer, não dá para tirar o pé do acelerador, ainda se aguarda mais da área tributária para contribuir com a liquidez da companhia. Né? Dá para a gente falar um pouquinho mais, nós vamos falar um pouquinho mais na hora do debate, né? Quais são essas iniciativas, mas passamos por tudo isso aqui também na Electrolux com relação ao caixa, né? Rapidamente se adaptando mais uma vez. E o novo normal ainda com muitas dúvidas, né? Nós, claro, temos que fazer algumas apostas, algumas decisões estratégicas. A Electrolux, como você comentou, e compartilho com todos aqui, ela dentro do grupo Electrolux aqui no Brasil, ela é referência em termos de comércio eletrônico e temos utilizado da melhor forma o nosso comércio eletrônico, também trazendo alguns produtos diferenciados que têm mais a ver com o cuidado da casa, o home care, né? Para a gente buscar fontes aí de receita para a companhia, de caixa, para que venha fazer peso, medida com as nossas saídas de caixa, os nossos profissionais, as nossas contas, luz e etc., e também as nossas compras, né? Então, o novo normal, ele ainda é uma incógnita, mas que a gente tem tomado algumas decisões estratégicas muito importantes para a gente acompanhar esse novo normal. Muito bom, Guimarães. E aí, o último ponto aqui que eu queria abordar contigo é a questão de o que mais poderia ser feito. A gente acompanhou o governo com essa preocupação genuína de irrigar o caixa das empresas, irrigar o mercado, né? A gente não ter um efeito tão grande no consumo, teremos, mas, enfim, o governo tentou lançar linhas de crédito, abastecer o mercado financeiro, mas a verdade é que o spread bancário acabou indo para as alturas e o céu é o limite quando a gente fala de spread bancário, sobretudo em momentos de crise, né? Tem aquela velha máxima de o banqueiro ele empresta para quem não precisa, né? Esse é o grande negócio. Mas, nesse momento, isso me remete a 99, 2000, quando a gente teve o primeiro refis, não sei se está lembrado, Lei 9964, alguma coisa assim, em que se permitiu negociações de prejuízos fiscais, créditos tributários federais. Existe uma série de iniciativas do governo, como Reintegra, como Drawback, que eventualmente poderiam ser flexibilizadas, né? E aí eu já puxo um gancho para o que vem pela frente, quer dizer, tivemos essa semana uma decisão aí, uma sanção muito importante por parte do presidente da Lei 13988. Isso deve mudar sobremaneira aí a relação dos contribuintes com a Receita Federal, sobretudo na questão do CARF. Tenho certeza que na sequência o próprio Flávio e o Bromberg poderão até falar disso, mas a questão da reforma tributária, quer dizer, a rediscussão da simplificação, de realmente olhar para dentro de casa e avaliar, será que precisamos realmente gastar 2.000 horas, 2.500 horas por ano na rotina tributária? Então, são questões muito pontuais, com prejuízos, créditos tributários e simplificação, que está fácil de mudar e que teria uma aplicabilidade mais imediata, que deixaria isso para o setor privado fazer, lógico, com regulamentação, mas que ainda não foi aplicado, né? E que eu acho que poderia ter um efeito muito mais rápido e muito mais eficiente no mercado. O que você acha disso? Não sei se você chegou a pensar em outras situações semelhantes que pudesse trazer caixa para esse mercado que hoje passa por dificuldade, né? Sim, eu diria, Augusto, e roubo aqui um pouco das palavras da live, excelente live que teve ontem, né? Promovida pelo Flávio, com a presença da Betina e também do Fábio Grilo, também amigos aí de batalha. Eu vou roubar a palavra para dizer o seguinte: eu acho que as medidas estão sendo tímidas, né? As medidas do ponto de vista tributário estão sendo tímidas. E quando a gente sai da esfera federal e entra na estadual e um pouco da municipal também, mais tímidas ainda, né?
nós estamos deixando de aproveitar um pouco daquilo que o tributo tem na sua função, que é a extrafiscalidade, para a gente atuar nesse momento, né? Entrando um pouco no ponto de vista prático e agregando aquilo que poderia ser, e você tocou muito bem, prejuízo fiscal é uma delas. Poxa, ao invés, e acompanhei a sua postagem hoje no LinkedIn, ao invés de você estar aqui jogando o dinheiro, distribuindo o dinheiro nos bancos com spreads altos, e reforço um comentário que tem sido unanimidade, e não é diferente na Electrolux, o crédito não está chegando na ponta. A dificuldade do crédito chegar na ponta, estão trazendo inúmeras medidas regulatórias para tentar monitorar os bancos para que o crédito chegue na ponta, está chegando caro, né? Então, prejuízo fiscal, como você bem comentou, eu diria que uma forma mais simples e muito direcionada a nós aqui no Paraná, o Siscred. Geraldo, meu amigo que está aí nos acompanhando, também comentou ontem, nós fechamos a porta do Siscred agora, dia 2 de abril, no limite de 196, 198 milhões. Poderíamos muito bem ter uma abertura do Siscred para a gente negociar créditos e beneficia os dois lados. O lado de quem vende e o lado de quem compra, né? Simples, medidas simples, eu acho que importantes, né, para esse momento. Falaria um pouco também do ICMS-ST. Qual que é a finalidade hoje, sabendo que as lojas estão fechadas, né, de você antecipar o ICMS? Antecipar o ICMS para a gente colocar o quê? No estoque, mais tributo no estoque. Então, não vi medida nesse sentido, eu sei que tem um projeto de lei, não vou se eu falar aqui quem que é o partido, eu não vou lembrar, mas tem um projeto de lei para você, quando estivermos em situações como essa, o ICMS-ST ele tem que ser interrompido, né? Então, são mais algumas medidas que eu traria aqui como importantes e talvez mais simples do que a gente está falando ou pensando aí a nível federal, né? Sem dúvida. Muito bom. Eu devolvo de imediato aí a palavra para o nosso mediador, o Adler, para que ele possa convidar o Bromberg e o Flávio a tecer as considerações mais sobre o aspecto jurídico, como é que eles têm visto esse mercado aí perante a carteira de clientes deles, né? Augusto Guimarães, muito obrigado pelas reflexões, muito interessante, muito bacana a dobradinha que vocês fizeram e algumas ponderações interessantes, né, sobre o dia a dia. Ele já é complexo, né, a área tributária já tem sua complexidade e em meio, talvez, a uma crise sem precedentes que a gente está vivendo, isso torna cada vez mais complexo e difícil. Então, é muito interessante ver, né, o que empresas como o Electrolux, como o Volvo estão fazendo para navegar nesse momento. Bom, depois a gente volta com mais algumas perguntas para elaborar mais alguns temas. Tem bastante coisa para a gente conversar. Queria agora também convidar o Flávio Augusto, do Mon Prado, sócio da Gaia Silva Gaed, para também fazer suas considerações iniciais. Imagino que ele, assim como também o Marcelo Bromberg, estão trabalhando bastante nesses dias aqui para auxiliar seus clientes e apoiá-los, né, nesse momento de tanta indefinição, tanta incerteza que estamos vivendo. Flávio, por favor. Obrigado, Adler. Queria iniciar agradecendo o convite ao IBEF, na sua pessoa, na pessoa do Cláudio, do Frederico, que é o coordenador do comitê. Saudar meus colegas aí de debate, Augusto, Ricardo e Marcelo Bromberg. E vou começar com algo que eu não tinha preparado para falar, porque eu gostei muito dos comentários que vocês fizeram aí sobre a questão de gestão de pessoas e a questão do pânico, né, das pessoas num momento tão difícil aí. E fazer uma observação da nossa experiência no escritório também em relação a isso, porque a gente tem lá o que a gente chama de Departamento de Desenvolvimento Humano, que tem uma pessoa ligada exclusivamente a isso, a dar esse apoio emocional para as pessoas que precisam, e está sendo um momento agora de grande utilização, de grande importância, então não foi pensado nisso, foi uma circunstância muito bacana.
é um departamento que a gente iniciou há pouco tempo e que temos colhido excelentes frutos aí nesse momento difícil para todo mundo. Então, é também um grande foco de atuação e de preocupação nossa lá no escritório, essa questão da gestão de pessoas aí, que foi comentada. E eu tenho a impressão que eu vou acabar falando um pouquinho mais daquilo tudo que já foi dito, porque vocês fizeram uma dobradinha tão completa que acho que vai sobrar pouca coisa para mim e para o Marcelo, para a gente poder falar. Mas eu não tenho dúvida que num ambiente tão difícil e atípico como esse que a gente está vivendo, a questão da gestão fiscal ela ganha ainda maior relevância, boa gestão fiscal. Então, se por um lado a gente não pode deixar de considerar que o cumprimento adequado da questão tributária faz parte do papel social da empresa e também da questão da solidariedade esperada, por outro, não podemos perder de vista que a manutenção da empresa viva é hoje fundamental e que essa manutenção da atividade empresária, ela gera empregos, ela mantém os empregos e isso faz distribuição. Então, nesse momento, a gente está agora num momento de voltar os olhos, de fato, para uma gestão tributária, pensando aí na questão do fluxo de caixa, né? Então, usando essa expressão que a gente tem conversado aí nos últimos dias, é isso que tem que ser o nosso foco. E eu trouxe, então, né, claro, não vamos reinventar a roda aqui, a ideia não é essa, mas eu trouxe 3 sugestões principais no momento de crise e de caos. Eu dividi ela em três níveis aqui, que seria revisão de premissas e procedimentos. Revisão, que é a segunda, de matriz de risco. E a terceira, foco na criatividade. E aí eu queria trazer um exemplo que, de certa forma, esse exemplo que eu vou trazer, ele vai abarcar essas 3 situações numa única situação tributária. E é a questão da revisão dos créditos de PIS e COFINS neste momento agora. Então, por que esse enfoque neste momento? Esse enfoque porque nós estamos também diante de novos gastos relacionados à questão da pandemia, ao Covid, e que os gastos relacionados a essa pandemia podem ser, talvez, objeto de creditamento de PIS e COFINS, e é sobre isso que eu trago uma reflexão para vocês, ainda que sejam gastos relacionados ao departamento administrativo. Então, eu destaquei alguns, por exemplo, transporte especial para colaboradores, quando a gente precisa, nesse momento, de achar uma solução alternativa para o transporte das pessoas, investimento em tecnologia para utilizar o trabalho à distância, e o home office, o teletrabalho, investimentos em licenças de programas de videoconferência, como esse que a gente está utilizando aqui agora, compra ou aluguel de equipamentos para home office, de novo, mesmo para o departamento administrativo, eu acho que isso seria uma questão que, neste momento agora, pode ser objeto de creditamento. Despesas com telecomunicação também, que aumentaram substancialmente também, mesmo que para as pessoas do staff administrativo. Então, é uma situação nova que a gente precisa olhar, mas existe uma situação menos nova, ainda nova, mas menos nova, que talvez também nos faça agora reolhar para esse mesmo problema. Então, a gente teve uma decisão bastante importante do STJ, no caso a Anhambi, onde a questão dos créditos de PIS e COFINS teve uma decisão ampliativa muito importante, voltada aos créditos essenciais e relevantes para a atividade da empresa. Será que já fizemos essa análise? Será que as decisões que tomamos em relação ao aproveitamento de crédito PIS e COFINS se mantêm neste momento agora? Será que não é o momento de olhar de novo para essa mesma realidade e repensar se não está na hora da gente fazer alguma coisa diferente? Então, voltando, né? Revisão de premissas e procedimentos, revisão de matriz de risco e foco na criatividade. Essa era uma questão, eu acho que a gente vai ter tempo aí para falar um pouquinho, vamos ver se na hora dos debates, mas foi falado da questão do voto de qualidade no CARF, foi falado da reforma tributária, a gente também vai, imagino que ter tempo aí nos debates para falar sobre isso. Eu queria fazer um pequeno parênteses para finalizar e passar a palavra para o Marcelo, que é o seguinte, a gente tem por cultura no Brasil uma relação de inimizade entre fisco e contribuinte.
E essa relação de inimizade, ela não deveria acontecer nem de um lado nem do outro. A gente deveria... O Estado não vive sem dinheiro dos contribuintes, os contribuintes não vivem sem o Estado. Mas numa situação como essa, a gente ainda percebe que essa vida em harmonia, ela fica ainda mais difícil no momento onde as empresas estão precisando tanto de ajuda e talvez o governo não está fazendo da maneira como deveria a sua parte. Então é isso, eu agradeço, vou permanecer aí à disposição, Adler, para os questionamentos, no nosso momento de debate. Passo a você, então, de novo, a palavra. Queria já passar direto para o Marcelo Bromberg, sócio do Baril Advogados. Por favor, Marcelo. Obrigado, Adler. É um prazer estar aqui. Como todos, eu agradeço o convite, em especial para falar para esse público que está nos prestigiando. Vejo o nome de vários amigos aí, colegas, que eu mando um abraço especial. É muito bom estar falando com vocês, trocando ideias, né? Eu vou fazer um apanhado geral, bastante rápido e objetivo, daquilo que tem resultado de conversas que a gente tem feito no escritório, lá na Baril Advogados, tanto com grandes empresas, como uma Volvo Electrolux, né, que tem níveis altos de compliance e regras muito rígidas a seguir, e que tem que adotar essa criatividade aí, como o Flávio falou, bem falou, mais forte, mas também dentro de padrões que a empresa estabelece, mas ainda assim a gente tem falado com empresas menores que também, como dito, estão lutando para sobreviver. Então, tem que decidir, ou eu pago o imposto, ou eu pago meu funcionário, ou eu morro, né? Então, o que eu faço agora? E desse apanhado, eu selecionei aí o foco que as empresas têm dado em duas partes. Uma na parte consultiva, preventiva, e outra na parte contenciosa, né? A gente, no escritório, é muito focado nessa parte de consultoria preventiva e no momento, é o que pode trazer um caixa mais imediato para a empresa, né? Então, como a gente está falando aí que o caixa é rei, como é que a gente vai fazer isso, né? E o governo, a exemplo de outros países, ele começou um pouco mais timidamente, prorrogando o Simples, depois o FGTS, fez uma redução efetiva das contribuições para o Sistema S, todo mundo sabe, depois finalizou a suspensão e prorrogação por 3 meses aí de PIS/COFINS, as contribuições de folha, mas o fato é que em algum momento a empresa vai ter que pagar essa dívida, né? Então, se hoje já está complicado, imagine daqui a 3, 4, 5, 6 meses, né, onde é que vai estar esse caixa, como é que a empresa vai estar para pagar um tributo que foi postergado, e muitas vezes foi postergado no momento de plena atividade, para recolher depois no momento onde a economia vai estar se recuperando. Esperamos brevemente, né, que isso aconteça rápido, mas é muito incerto isso, né? Então, o fato é que a gente precisa trabalhar com redução efetiva de tributação, né? As empresas têm que buscar, e aí quando a gente fala de créditos, de PIS/COFINS, é um foco mais imediato, né? Como o Flávio bem colocou, buscar estender o conceito de insumos, mas também fazer um pente fino na apuração atual. Então, muitas empresas fazem isso normalmente, e também muitas empresas dão prioridade para outras coisas e vão deixando para frente. Então, acho que é o momento de rever bem dentro de casa e passar esse pente fino, inclusive nos últimos 5 anos, né? E aí tem ferramentas eletrônicas aí que fazem esse trabalho bem rápido com os arquivos magnéticos e tentar reduzir o caixa a pagar e também botar para dentro alguns créditos e fazer compensações o quanto antes. Da mesma forma, uma varredura na folha, né, para entender se o sistema está parametrizado de forma adequada, o que dá para reduzir efetivamente de INSS, ainda que você não tenha que recolher nesse momento, mas sim lá na frente. E na linha de prorrogação também, muitas empresas têm tentado, aí sim, para imposto de renda e contribuição social, acho que principalmente para quem tem agora 30 de abril, que recolheu um valor significativo, ou se estava no presumido aí no primeiro trimestre, ou ainda no balanço suspensão redução, muitas empresas estão ainda avaliando se vão ingressar com medida judicial ou não.
porque a gente tem visto aí a jurisprudência que as decisões não estão muito favoráveis, né? Elas começaram bem para o lado dos contribuintes, mas depois o judiciário também começou a olhar para o lado do governo e também tentar preservar o caixa do governo. Então, a gente tem uma incerteza se isso, de fato, vai ser efetivo, né? Essa prorrogação de imposto de renda e contribuição social, principalmente. E aí nos leva a outra questão, e aí, sim, entrando na parte contenciosa tributária, que as empresas têm que analisar que processos que elas têm. Muitas vezes existem casos em andamento com liminar ativa, mas que a empresa decidiu também continuar recolhendo, né? E acho que é o caso de voltar a analisar essas decisões, esses processos em andamento, e um que traz um grande destaque para a gente aqui, que todo mundo sabe, e acredito que a grande maioria das empresas tem essa discussão, que é o ICMS na base de PIS e COFINS, né? Então, muitas empresas já estão fazendo essa exclusão, algumas estavam esperando aí o STF, dia 1º de abril, julgar lá os embargos de declaração, e com essa também suspensão desse julgamento, está na mesa agora esse assunto novamente para discutir e o que fazer, porque aquelas empresas que estavam com uma folga, certa folga de caixa e queriam esperar a decisão definitiva para saber o que fazia, elas vão ter que olhar de novo para esse processo, para esse tema e decidir. Bom, eu vou excluir agora da minha apuração, o que eu vou excluir? Eu vou excluir o saldo devedor do ICMS ou eu vou excluir o valor da nota? Muitas empresas estavam adotando benefício, mas excluindo o saldo devedor do ICMS, que é um benefício muito menor do que se pegar o valor destacado em nota fiscal. Então, tem um momento de reavaliar isso, refazer cálculos e verificar se dá para colocar também esse caixa para dentro. E aí as empresas têm que rever níveis de risco, assim como o Flávio falou, né? Verificar até onde elas podem ir e, obviamente, que o momento justifica essa revisão e justifica também posições um pouco mais agressivas, porque a gente está falando da sobrevivência das empresas. Outro aspecto bastante interessante aqui que eu queria destacar é que existe uma corrida aí, talvez para o judiciário, vamos chamar assim, para tentar uma liberação dos depósitos judiciais, tanto em ações tributárias como em outras, né? A exemplo do que já foi aceito pelo CNJ na parte recursal trabalhista, onde já se aceitou o levantamento desse valor por uma substituição da garantia, por créditos e seguros garantia, por exemplo, né? Então, uma conversa que eu tive recentemente com o Eduardo Freitas, que está no call também, da Junto Seguros, eles têm sentido uma procura muito grande aí no seguro garantia, na parte de substituição desses processos, para que a empresa consiga levantar aquele dinheiro que está parado num depósito judicial, possa usar isso na sua operação, dando um seguro garantia em substituição, né? Isso já está previsto na execução fiscal, né, no processo de execução fiscal, mas nas fases anteriores ainda é uma discussão que as empresas têm pedido em juízo e o judiciário, sim, os juízes que vão ter que analisar e verificar se é caso de conceder ou não essa substituição, né? E aí tem um exemplo clássico que a Azul, né, foi divulgado na mídia, a Azul conseguiu essa substituição, um valor relevante, porque é notório que a empresa aérea está sofrendo de uma forma que não faz sentido ter um dinheiro parado num depósito judicial, né, num processo que ela pode até ganhar no futuro. Então, o juiz aceitou nesse caso. Então, isso a gente tem recomendado para as empresas também olhar para essa parte, porque é uma expectativa de que isso traga eventuais liberações no caixa que está preso, né, e eventualmente só vai ser liberado lá no final da ação, que pode demorar 5, 6, 7 anos, como todo mundo sabe aqui. E aí, o último tópico, só para ressaltar, é que existem também uma série de temas tributários, né, de discussão, como é notório no Brasil, sempre foi, e que as empresas também têm que olhar novamente que discussões são possíveis de entrar nesse momento que poderiam aliviar o caixa, né? Um exemplo bem bom disso é uma decisão que saiu, acho que ontem, no STF, da taxa Siscomex, teve uma majoração muito alta lá atrás, e
foi decidido, no caso com repercussão geral, que essa majoração foi inconstitucional. Então, é um tema também para verificar, junto com outros temas do contencioso tributário, para ver aonde a empresa pode ir atrás e buscar essa redução. Então, assim, bem rapidamente, Adler e todos, coloco à disposição aí para as perguntas e para a condução da sequência. Obrigado, Marcelo. Muito interessante suas colocações e acho que foi bacana para a gente esquentar os motores e agora partir para o debate, né? Então, reforço, né, todos os participantes, tá? Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Agora a gente tem das 7h30 até as 20 horas, que é o nosso tempo limite para o nosso debate. Aproveitando que foi colocado, né, por vocês um pouco, aí pelo Augusto, pelo Ricardo, depois pelo Marcelo, pelo Flávio, foi falado muito na questão de risco, né? Talvez seja agora o momento das empresas, dos empresários, dos gestores reavaliarem sua matriz de risco. Eu gostaria de primeiro colocar, talvez para o Augusto ou para o Ricardo, né, na prática, como se faz isso? Né? Como um gerente tributário, um gestor da área tributária pode rever a sua matriz de risco nesse momento? Bom, Adler, antes dessa questão de rever a matriz, eu sempre destaco que é importante a gente conceituar bem risco, né? A gente tem que estar dentro da empresa naquela questão de governança muito bem centrado no que é o risco, né? E o risco a gente sabe que não deveria passar por detecção. Quando a gente adota uma determinada otimização fiscal, uma nova forma de enxergar a legislação, quando a gente gera esse tipo de situação, a gente deveria estar sempre preparado para que no dia seguinte, pela manhã, ao chegar na empresa, você vai encontrar o fiscal e tenha argumentos jurídicos, doutrinários, você consiga persuadir a fiscalização, seja nesse momento, seja depois na esfera administrativa e judicial, para poder realmente argumentar que o seu ponto de vista é o correto, né? Então, risco para mim é detectado que foi, qual é a condição que você tem de seguir em frente com aquela otimização e tornar ela algo realidade, né? Dito isso, a gente gosta muito de uma prática que é o comitê tributário. O comitê tributário é muito rico porque envolve áreas diferentes, como, por exemplo, determinadas situações você pode ter área tributária, o pessoal de compliance, você pode ter tem o jurídico, com certeza isso passa sempre pelo jurídico, né? Isso é muito importante. E a depender do assunto que está se discutindo, aqui eu dou um exemplo, questão de inovação tecnológica. Não há como você discutir uma otimização que envolva inovação tecnológica sem trazer engenharia para a sala, né? Sem trazer a operação para a sala. Agora há pouco o Bromer comentou uma questão do Siscomex, como tratar de uma questão de Siscomex sem trazer operação, sem trazer customs para a sala para discutir. Então, eu diria que a conceituação de risco é super importante e, na sequência, dividir risco, dividir entendimento, você dividir com as áreas, né, em razão da expertise de cada área, essas discussões, porque eu não tenho a capacidade, por exemplo, para avaliar se um determinado produto ele é inovativo, mas com certeza dentro da engenharia tem centenas de engenheiros com muito mais capacidade do que eu para avaliar aquilo. Então, uma questão muito importante é você tirar a fiscalização, inclusive da zona de conforto, e levar isso para um engenheiro, para um mestre, para um doutor em engenharia, eventualmente laudos aí de universidades, de centros tecnológicos. Eu dei exemplo de inovação tecnológica, mas existem sem número de exemplos, de tal forma a gente poder realmente, aquilo tem uma consequência fiscal, mas a gente traz mais gente para a sala e divide essa discussão, ela se torna muito mais rica, desde que a gente tenha, logicamente, e tem que ter, né, a área tributária, ela não sobrevive sem humildade. A gente tem que ter humildade de saber a todo momento que a gente não sabe tudo, que a gente tem dúvidas sobre tudo, e com certeza esse é um excelente ponto de partida. Excelente, Augusto. Complementando, nós aqui temos também, como vocês têm um comitê tributário, nós temos um comitê de riscos, né, com reuniões
reuniões periódicas e nada mais é do que nós trazermos para a mesa e compartilharmos com mais pessoas, mais de diferentes métiers, para que a gente consiga comprar riscos de forma mais unificada, mais colaborativa também. Mas um ponto importante, quando a gente fala, né, e eu tive a oportunidade de conversar com o Adler recentemente sobre isso, né, elevar a régua de risco, né? Isso pode ter um nível de preconceito em cima dessa frase. O que quer dizer elevar a régua de risco? Espera aí, você estava deixando oportunidade para trás? Você está elevando a régua de risco e assumindo uma linha tênue entre a elisão e a evasão? O que você quer dizer com isso? Então, é muito delicado a gente trazer a expressão elevar a régua de risco, até mesmo quando estamos falando com a nossa casa matriz, né, com os nossos stakeholders, com os nossos acionistas também. Então, é uma preocupação frequente nossa, e aí entrando um pouco no que nós fazemos, basicamente, nós abrimos a lista, né, vamos dizer assim, daquilo que nós deixamos de lado por um momento, né, mesmo não só por ter muito risco, mas por questões de prioridades também, né? Deixamos de lado por um momento, voltamos para a mesa, sentamos, avaliamos quem, e aí vem os stakeholders, aí vem o que você comentou, Augusto, a área de engenharia, talvez a área de supply chain, senta conosco, divide, informa, troca experiência, ou seja, a gente amplia o debate. Nós não nos restringimos, nós temos mais disposição para debater aquela frente, aquela oportunidade que tinha um grau de risco mais elevado, mais baixo. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente traz agentes externos também à organização para avaliar o risco. Isso é algo muito importante. A gente costuma falar, e o Marcelo e o Flávio comentaram sobre isso, e o Flávio na outra live, e o Marcelo agora, é a hora da parceria, né? Eu tenho falado muito isso com os profissionais, consultores que nos atendem. E nesta parceria, a gente conta com troca de experiência que traz elementos externos à Electrolux, externos ao nosso dia a dia, para colaborar com essa avaliação do risco, né? E, obviamente, a área de controladoria e a área jurídica que está conosco dentro da área tributária da Electrolux é presente e ela se faz importantíssima para que a gente não tome decisões muito voltadas pelo aspecto financeiro, né? Deixe de lado outros aspectos que tem a ver aí, inclusive, com os valores da companhia, que é algo que a gente não abre mão, de forma alguma, dentro da Electrolux. Legal, Guimarães, Augusto, muito obrigado pelos comentários. Eu queria colocar uma outra pergunta, isso para o Marcelo e para o Flávio, né? Quando a gente olha, claro, uma Electrolux, uma Volvo, né, tem uma avaliação de risco, uma estrutura, um compliance muito bem estruturado. Mas talvez muitas empresas, até como já foi colocado pelo Marcelo, muitas empresas, quando a gente vai talvez para empresas menores, de pequeno, médio porte, elas não têm uma estrutura tão grande, né, para avaliar risco ou até para suportar um momento tão complicado como esse. E claro, naturalmente, né, em tempos de crise e fluxo de caixa comprometido, né, o empresário ele pode pensar, né, em suspender o pagamento de tributos. Eu prefiro manter a minha operação rodando do que pagar, por exemplo, recolher tributos, né? Flávio, Marcelo, como é que vocês veem esse risco, né, de deixar de recolher tributos num momento como esse? Olha, eu vejo, Adler, de uma forma dúbia, né? Por um lado, a empresa precisa sobreviver. Por outro, eu acho que esse tem que ser a última saída, né? Porque a gente tem visto que o próprio STJ decidiu, né, que você não pagar ICMS é crime. Então, você está correndo o risco até de sofrer uma ação penal por não recolher o ICMS. Então, eu acho que tem que ser uma última raço, né, que se fala, após feitas todas aquelas lições de casa na parte de você esgotar as suas possibilidades. E aí, sim, o empresário ele fala, bom, mas
eu não vou pagar e depois vai sair um refis lá na frente, né? Como já tiveram vários aí no meio do caminho, Augusto bem lembrou isso, desde 99 até anteriores. E racionalmente, assim, logicamente, é de se esperar que isso aconteça, né? Mas a gente não tem bola de cristal. E o que dá para falar é o seguinte: isso pode ser uma possibilidade, né, que você conte, né, com uma anistia de multa e juros lá na frente, mas é um caminho bastante arriscado, tá? Então, nos preocupa, né, a gente sempre pontua esses riscos, mas, de fato, o empresário ele está preocupado em não morrer, né? Esse momento muito sério. Posso falar, Marcelo? Terminou? Claro, por favor, Flávio. Eu vou voltar um pouquinho. Eu gostei muito de uma observação que o Guimarães fez e está ligada a essa pergunta. Eu vou voltar um pouquinho ali num comentário do Ricardo que me chamou muita atenção. E, de fato, deve ser uma angústia enorme ter que explicar isso para os seus superiores, aí, acionistas, ou, né, chefes ou pares, que eu estou deixando a oportunidade, ou estava deixando a oportunidade passar, ou estou começando a caminhar para o risco da evasão. E eu queria, talvez, trazer um conforto nesse momento de dilema. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos no Brasil, e a minha ideia, se a gente fosse ter tempo para a reforma tributária, eu não sei se ele vai chegar, mas a gente tem no Brasil uma legislação absurdamente confusa. Tem coisas que simplesmente ninguém tem a resposta. Eu falei há pouco do crédito PIS e COFINS, e eu vou voltar nele só para simplificar, porque o tempo está curto. Se perguntarem sobre é possível tomar esse tipo de crédito, a resposta é não sabemos. Porque pode ser que para mim seja possível, para o fiscal não seja possível, e para o Poder Judiciário nós não sabemos. O que é essencial e relevante numa atividade? A gente já viu, por exemplo, há algumas decisões falando que a atividade de publicidade e propaganda não dão direito a crédito. Bom, publicidade e propaganda não é essencial e relevante numa atividade? Então, eu acho que a questão do risco, nesse momento onde a gente fala em rever matriz de risco, é olhar de novo para um mesmo problema, onde num dado momento onde a situação era mais confortável, talvez eu não tivesse disposto a assumir aquele risco. Então, existe um caminho do meio, Ricardo, que eu acho que é importante a gente trazer. Existe um caminho, será que era uma oportunidade que eu estava perdendo? Existe um caminho, será que eu estou caminhando para uma evasão? Mas existe uma situação intermediária onde é uma questão que não se sabe e é um risco que talvez em um determinado momento não faça sentido correr aquele risco, mas num outro momento faz sentido correr aquele risco. E aí, então, caminhando para essa pergunta do Adler, talvez a gente possa ter um caminho intermediário onde não seja um não recolhimento simplesmente por um desrespeito a uma regra de cumprimento de uma obrigação num determinado prazo, mas seja olhar para uma determinada situação com outros olhos, aceitando determinados riscos que naquele momento, por exemplo, eu não estava disposto a colher. Se a gente refizer uma análise de créditos de PIS e COFINS e voltar 5 anos, que é o prazo de prescrição desses créditos, e a gente encontrar situações onde eu poderia estar me aproveitando desses créditos, eu consigo não recolher durante um tempo PIS e COFINS, pautado em créditos que eu talvez não aproveitei, podendo aproveitar. Deixei de aproveitar créditos que eu poderia ter aproveitado, mas que eu preferi não correr aquele risco, porque a realidade era outra. Agora, a gente vive, então, respondendo diretamente à questão dos não recolhimentos, a gente vive no Brasil essa expectativa constante de refis. E acho que isso é um hábito, a meu ver, inadequado do governo federal e dos governos estaduais, porque eles, de certa forma, eles estimulam as empresas a deixar de recolher apostando num refis. Agora, nós estamos diante de uma situação tão absolutamente extraordinária que agora sim, talvez, seja um momento para um refis. Então, o Marcelo ponderou muito bem, né? É a futurologia, a gente não sabe o que virá, é um risco, mas pode ser mesmo que daqui a um tempo venha um refis. É uma aposta, de novo aí,
essa matriz de risco, vale a pena esse risco ou não, vale a pena apostar num refis ou não, a gente não tem como saber, mas o Brasil, a cultura de refis no Brasil é uma cultura muito forte, acho que desde 1999 ou 2000, quando teve o primeiro, de lá para cá a gente já teve alguns, não só na esfera federal como estadual. O Marcelo fez uma ponderação, e me permita o último minutinho aí para falar sobre isso, que é a questão da preocupação do crime, e é uma questão que deve estar incomodando muito os nossos clientes, aí, as empresas, os pares comerciais aí do Ricardo e do Augusto, que se eu não recolher tributo, será que eu vou ter que responder na pessoa física, né, por um crime de descumprimento da obrigação tributária? E a minha ponderação para isso é o seguinte: eu sei que aquela decisão do Supremo trouxe uma mudança no cenário jurídico em relação ao não recolhimento de ICMS. Mas sempre quando se fala em crime, existe uma questão subjetiva, que é a vontade de adotar aquele determinado comportamento. E acho que essa questão subjetiva foi também bastante ponderada naquele precedente que foi julgado pelo Supremo. E o que eu coloco, e é uma questão difícil para tratar em tão pouco tempo, mas o que eu coloco é: o cenário hoje é tão difícil e tão diferente que talvez hoje esse risco criminal, nesse momento de pandemia, ele é um risco que está bastante reduzido em relação àquilo que a gente tinha 3 meses atrás. Obrigado, Flávio. Gostaria de trazer uma pergunta que o Fabrício Foresto trouxe aqui para a gente, isso mais direcionado para o Augusto. Como fazer projeções a curto e médio prazo para este momento sem precedentes? Eu vou responder dizendo o que a gente tem feito, né? A gente tem trabalhado em cima de volumes que mudam a todo momento, e você começa com alto nível, fazendo aqui a famosa regra de 3, e depois descendo isso a níveis mais aceitáveis. Eu tenho diversos tipos de produtos na nossa atividade. A gente tem caminhão pesado, caminhão médio, caminhão leve, a gente tem ônibus, diversos tipos de ônibus, a gente tem máquinas, a gente tem peças, serviços. Então a gente vai descendo, quer dizer, qual é a consequência que a queda no volume de vendas de um determinado produto vai ter, por exemplo, num plano de manutenção, vai ter um efeito. Então eu preciso cascatear isso. Como isso vai se dar em termos de pós-venda? Vai ter um efeito. Como vai se dar isso? Como isso vai implicar uma mudança de volumes no meu negócio de seminovos? Então, tem uma série de questões, uma série de equações que todo dia, 2 vezes por dia, várias vezes por semana, a gente se depara e tem que recalcular, porque a gente falou no início aqui, cash is the king. Então, quando a gente faz projeção, a única certeza que a gente tem é que ela está errada. A gente tenta acertar, mas a única certeza que a gente tem é que ela está errada. Mas é importante fazer, porque de alguma forma, dada algumas premissas de volume, de margem, de demanda reprimida, de novos negócios, o setor de caminhões, por exemplo, ele está em vez de viver uma mudança relevante ali em 2023, 2024, por conta do Euro 6. Como vai se dar? Será que vai acontecer mesmo em 2023, 2024? Em que medida seremos implicados nisso? Então, tem uma série de questões. Então, eu diria, o que eu tenho feito, a gente parte de um modelo mais sintético, mais resumido, mais high level, e vai descendo isso para os vários negócios, a importância de entender bem o negócio, né? Entender bem a operação da empresa, as diversas operações da empresa, para que a gente possa retratar nas maquetes esses detalhes que vão ser importantes para a gente tomar uma decisão logo ali na frente. Legal, Augusto. E é interessante pensar, né, como fazer realmente projeção num cenário em que o FMI, né, prevê uma queda do PIB de mais de 5%, talvez um outro banco 2%, 3%,
Então, assim, as variáveis são muitas, né? E, então, de fato, imagino muito difícil fazer esse tipo de avaliação, né? Adler, posso Claro, complementar? por favor. Além disso, né, a nossa moeda. Como fazer projeções com a nossa moeda. E aí, quando você compara com a inflação, já não é mais aquelas premissas lá de trás. Não, a moeda está acompanhando a inflação. Não, esquece. Já não é mais isso. Mas, complementando um pouco o que o Augusto comentou, eu acho que conhecer o business é fundamental. Porque, diferente do que era algum tempo atrás, ou diferente do que talvez era a área fiscal da companhia, né? A área tributária, ela assume um papel de que ela pode estar na estratégia e com as projeções definir a estratégia, né? Então, conhecer o business significa ter a permissão de sentar na mesa do negócio e falar de igual para igual para fazer as projeções. E eu reforço o que o Augusto comentou sobre aquela talvez desestímulo ao perceber que as projeções não dão certo, a gente vai errar, a esse desestímulo de não querer fazer ou ignorá-las. Isso é preocupante. Então, o tempo gasto investido nisso, ele é fundamental. Você começa a conhecer o comportamento do seu negócio e aí você percebe que compras têm uma influência enorme, vendas, volume de vendas, mas espera aí, o que eu vou vender? Produto, que produto eu tenho? A que período eu vou ter aquele produto? Como que a minha planta está funcionando em épocas de Covid, com distanciamento, a produtividade já não é mais a mesma, qual que é o volume? Então, é uma série de questões, mas a área tributária já não é mais o final ali. Não, calculo que vem. Não é. Ela já faz parte da estratégia para fazer as projeções. E é fundamental. Legal, Guimarães. Obrigado. Uma pergunta gostaria de fazer para o Marcelo, nesse momento, né? A gente já foi tangenciado aqui sobre as medidas, né? Desde que começou a crise, a gente viu muito forte medidas trabalhistas previdenciárias, que, de fato, até considerando, né, a nossa legislação trabalhista previdenciária, tem um impacto muito grande na manutenção ou no custo, né, do emprego no Brasil. Então, foram medidas importantes. A gente viu algumas medidas tributárias, mas a percepção que a gente tem visto, conversado e até talvez as medidas ainda foram tímidas, né? Na sua avaliação, Marcelo, o que o governo federal, estadual, municipal poderia fazer mais na área tributária, né, para auxiliar as empresas nesse momento tão difícil? Ótima pergunta, Adler. Eu fui buscar um pouquinho paralelo em alguns países, né? Comecei a estudar o que outros países estão fazendo, né? E o comum mesmo é isso que o Brasil fez, é suspender e prorrogar, jogar para frente, parcelar. Isso, diria que é um consenso aí, todos os países têm feito, né? Mas tem algumas medidas específicas, e aí eu selecionei 3 países aqui, só para a gente ilustrar e pensar, como se fala, né, fora da caixa, e os governos pensarem principalmente como ajudar, né? Uma delas, por exemplo, o Canadá, ele fez uma isenção fiscal para as empresas que adaptassem sua produção para produtos que ajudam no combate do coronavírus, né? Eu tenho visto, por exemplo, empresas de cosmético, né, os terceiristas fabricando álcool gel aí, acho que eles pararam de fabricar perfume, só fabricam álcool gel, né? Mas não tem incentivo para isso. Então, poderia existir um incentivo específico, né? A gente teve alguma coisa aí, o Augusto até comentou, na parte de importação, de EPI, etc., mas isso pode ser adaptado para as indústrias nacionais que estão com baixa demanda, ociosidade, adaptar suas produções aí para produtos que o mercado tem demandado de combate ao corona. Outro exemplo interessante é da Costa Rica. A Costa Rica, ela previu em lei uma isenção dos impostos de valor agregado, né, os indiretos aí, talvez, nas operações de aluguel de bens móveis, imóveis e na parte de cessão de direitos, bens tangíveis e intangíveis, né? Então,
Isso a gente tem visto muito na prática, né? A gente trabalha muito com o varejo, e o varejo está com uma grande dificuldade de negociar, renegociar contratos de locação, né? E isso está dando já uma enxurrada de ações, uma grande discussão extrajudicial, mas que em muitos casos vai para o judicial mesmo, e o governo podia ajudar e colocar essa isenção fiscal, né, para o locador, e aí o locador tem condições de pelo menos dar um desconto, reduzir esse valor do aluguel, né, e isso beneficia os dois lados. Então é uma outra medida aí que criativa, mas que vai diretamente no ponto que a maioria das empresas está discutindo e sofrendo. E outro exemplo da Itália, né, que acho que tem um sistema dos mais complexos, assim como o Brasil, eles estão dando créditos fiscais para as compras de EPIs, né, de máscaras, luvas, roupas, né? Então 50% do valor da compra que você gasta para investir nesses equipamentos de proteção, você tem um crédito fiscal. Da mesma forma, o mobiliário, né, divisórias, tudo aqueles mobiliários utilizados no combate aí para não disseminação da doença. Então, são coisas que são bastante práticas e que até, em muitos casos, fogem do fiscal, mas que, conjugadas, pode trazer um benefício para a sociedade como um todo. Legal, legal. Realmente, acho que exercer a criatividade, né? O próprio poder público exercendo também a criatividade para auxiliar, né, o contribuinte nesse momento difícil, é muito importante. Flávio, gostaria de colocar uma pergunta para você. Acho que há um mês atrás falávamos muito sobre reforma tributária, né? Era o assunto do momento, era o assunto talvez principal, uma principal pauta, né, de todos nós, e que nós também como executivos e consultores, advogados, discutimos muito sobre a reforma tributária. Só que veio a crise, né? Na sua avaliação, você acha que a crise econômica ela pode ser um estímulo a essa reforma tributária nesse momento? E lembrando, né, ao mesmo tempo que eu coloco essa pergunta para você, eu lembro, né, que considerando todos os gastos, e eu estava lendo uma estimativa interessante, considerando todos os gastos que o governo federal está fazendo, né, de medidas para combater, né, os impactos do coronavírus, o déficit previsto no final do ano está em 419 bilhões de reais. Né? Lembrando que o anterior, a previsão do início do ano eram 124 bilhões, ou seja, tivemos um acréscimo de 300 bilhões de reais na estimativa do déficit. No meio de tudo isso, né, como pensar numa reforma tributária? É um assunto muito legal falar sobre isso. Eu agradeço também a pergunta. E acho que quando a gente fala na potencial reforma tributária que virá, a minha primeira manifestação para isso é não esperemos redução de carga. Eu acho que o foco especial dessa reforma tributária é simplificação de sistema. Nós foi falado aqui hoje, né, o tamanho de horas gastas para apuração de tributos, para cuidar do nosso sistema tributário, e ainda assim com tanta dúvida, com tanta insegurança, com tanta incerteza. Então, eu acho que a gente já ganharia muito se tivéssemos um sistema tributário muito mais simples. E ganharíamos muito em vários aspectos. Eu acho que risco de autuação fiscal é um deles. Muitas vezes, a gente estava falando há pouco, né, da questão do voto de qualidade, e o voto de qualidade, que antes era a favor da fazenda e que agora vai passar a ser a favor do contribuinte, se dá em situações de empate, onde o contribuinte adota um determinado comportamento que ele julgava ser o certo, ele é autuado com multa, às vezes, de 75% a 150%, se for tributo federal, por uma situação que dá empate, ou seja, não se sabia se aquele contribuinte fez o que devia fazer ou não fez o que devia fazer. E antes, com voto favorável à Fazenda, ia um passivo desse para a esfera judicial, onde precisava de garantia de juízo. Então, reduzir esse risco em simplificação de sistema já é um grande ganho
reduzir custo financeiro de apuração de tributos, reduzir concorrência desleal com pessoas que se aproveitam dessa dificuldade do sistema ou dessas subjetividades para fazer recolhimentos intencionalmente a menor de tributos. E um outro grande ganho é trazer investidores estrangeiros para o Brasil por causa da confiança no sistema. Então, para mim, reforma tributária, eu não tenho esperança de uma reforma tributária que venha trazer redução de carga tributária, mas sim simplificação de sistema, o que, a meu ver, já é um ganho importantíssimo. Respondendo a sua pergunta, e essa crise pode ajudar ou atrapalhar? Essa é uma questão importante. A minha visão pode ajudar. Acho que pode ajudar, porque precisamos urgente de uma simplificação desse nosso sistema maluco, e acho que a crise que vai vir, ela pode chamar a atenção para uma solução desse problema. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem na reforma tributária são os interesses absolutamente difusos entre os estados, entre os municípios, entre determinadas regiões do Brasil, entre os determinados setores da economia, mas talvez no meio de um ambiente adverso, pode ser que as pessoas se unam. Agora, pode acontecer também ao contrário, a crise pode ser tão intensa que nesse momento vai de novo cada um se preocupar mais com seu próprio território, e aí isso pode trazer uma dificuldade. Então, vejo como um anseio, acho que é importante para nós como brasileiros, acho que para nós prestadores de serviço, Adler, Marcelo, vai ser um acréscimo enorme de carga tributária, da maneira como está sendo proposto, mas eu acho que para o Brasil como nação é algo que a gente precisa com urgência. Os empresários brasileiros merecem um sistema tributário mais simples do que o que a gente tem hoje. Legal, Flávio. De fato, realmente, um desafio muito grande, né, de conciliar uma simplificação e, ao mesmo tempo, ainda mais considerando essas previsões de déficit, manter, né, a arrecadação tributária até para conseguir financiar medidas de estímulo e de apoio, né, à população nesse momento tão necessário. Né? Estamos já caminhando para o nosso final, 20 horas. Eu só pediria rapidamente, né, eu vejo que tem algumas perguntas ainda que não foram respondidas naturalmente, né? Várias perguntas, o nosso tempo ele é limitado, mas eu gostaria de pedir muito rapidamente cada debatedor uma mensagem final para quem está nos ouvindo hoje. Por favor. Da minha parte, Adler, o otimismo é manter a energia, a gente tem que passar por isso, e copiar boas práticas. A gente falou aqui de simplificação, por que não copiar a prática do Prodecon, por exemplo, do México, uma boa prática, em que reduz bastante a incerteza, a insegurança jurídica dos contribuintes. Então, a ansiedade é pela simplificação. Tomara que a gente tenha ambiente político, capital político, para até o final do ano tentar votar essa reforma. O que vier, vem bem, e onde vier a simplificação, não precisa nem vir a redução de carga tributária, eu assino na hora. Eu acho que é isso que os contribuintes estão esperando. Bom, eu dividiria em dois temas aqui. Primeiro, do ponto de vista mais da palestra aqui, do nosso debate aqui, a questão do otimismo mesmo. Eu acredito muito que nós temos que nos preparar para o pós-crise. E a área tributária, ela é relevante, muito relevante para o pós-crise, principalmente por conta dos estoques tributários. Né? O pós-crise virá, a moratória, ela uma hora, nós vamos ter que arcar com esse custo, e como a área tributária vai agir no pós-crise. Tudo isso com otimismo, né, pessoal? Esse é fundamental. E a outra parte é uma mensagem muito mais de cunho emocional aqui, que nós todos estamos muito comovidos com tudo isso, né? Com toda essa novidade, esses momentos turbulentos. E a melhor coisa agora é a gente realmente se unir nessa solidariedade, né? Ontem a Betina comentou sobre a solidariedade tributária, e nós, como tributarista que somos, temos também a solidariedade humana, nossa.
junto primeiro com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos profissionais, a equipe que está conosco e para todos que estão ao nosso redor. Acho que isso é muito importante para a gente atravessar esse momento. Marcelo? Desculpe, Flávio. Por favor, Flávio, desculpe. Eu acho que a questão do otimismo que já foi destacada é também um dos meus destaques. Eu fiz uma pequena anotação aqui. Apesar dos tempos difíceis, precisamos ter otimismo e fazer desse limão uma limonada. Teremos um mundo novo, mas com criatividade e dedicação venceremos mais esse desafio. Tempos de aprendizado, que façamos bom uso dele. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de vocês desse debate. Muito legal que todos falaram já de otimismo. Também expresso o meu desejo que todos fiquem bem e saudáveis. Eu acho que é o momento de olhar para dentro de casa e revisar as práticas, né, e os níveis de aceitação de risco. Cada um tem um nível e tem que olhar para dentro e talvez não ficar esperando o governo editar medidas, né, e trazer soluções, porque historicamente a gente sabe que as empresas e as pessoas vão na frente e as leis vêm atrás, né? Então, eu acho que vale muito a pena olhar para dentro de casa, que eu acho que todo mundo tem espaço para encontrar alguma redução, alguma recuperação, algum efeito imediato no caixa e acompanhar, obviamente, o que o governo, a parte que eles vão fazer. Então, eu desejo a todos que fiquem bem, agradeço a oportunidade e um prazer falar com todos vocês. Meu muito obrigado a todos os debatedores. Em nome do nosso Comitê de Legislação Tributária Empresarial, queremos agradecer esse debate muito interessante. Poderíamos ficar aí mais um bom tempo debatendo. E quero agora passar a palavra final ao Cláudio, nosso presidente do IBEF. Muito obrigado a todos. Bom, reitero os agradecimentos para cada um de vocês, Augusto, Marcelo, Ricardo e Flávio. Pela tua condução, Alder, fantástica. Acho que uma coisa que é transversal a tudo aquilo que vocês conversaram e debateram, traz um novo olhar na área de finanças como um todo, como executivos. Estamos falando em pessoas, cada vez mais olhando para a equipe, né? A importância que ela tem, o papel que estão jogando nesse momento. Estamos falando em aspectos técnicos, né? Como é importante hallar pessoas, questões técnicas, diante de um novo mercado, com incertezas, com novos paradigmas. E algumas competências se tornam claras, que estão vindo aflorando, né? Uma visão sistêmica, como o Marcelo falou, né? A capacidade de aprendizado, como Augusto e Ricardo falaram, a competência que o Flávio fala também, isso torna esse executivo de finanças um homem, uma mulher diferenciada entre as instituições. Muito orgulho de fazer parte do Instituto, muito orgulho de poder ter vocês conosco, muito orgulho das pessoas que participam do Instituto. Obrigado pelo evento, obrigado pela participação de vocês. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.